e graça, querido. Vamos falar sobre a experiência de Salomão e as lições que nós devemos extrair da vida dele. Salomão, filho de Davi, filho de Batseba, assumiu o trono muito cedo e era um homem temente a Deus. Ele recorreu a Deus, pedindo a Deus sabedoria para reinar sobre o povo. E porque o rei Salomão pediu sabedoria, Deus lhe acrescentou riquezas, Deus lhe acrescentou fazendas e Deus lhe acrescentou também honra, ao qual nenhum outro rei que viria depois teria. Deus abençoou a vida do rei Salomão. Uma das coisas que o rei Salomão entendeu em relação a tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus é que, embora tenha e seja um homem sábio, embora ele tenha a riqueza e a glória, ele entendeu que isso não seria suficiente se ele não continuasse nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu na vida do rei Salomão foi que ele se contaminou e o seu coração se dividiu. Em consequência disso, Deus dividiu também o reino de Israel entre reino do norte e reino do sul. Aquilo que era só um rei reinando sobre Israel se tornou dois reis. Um reinava ao norte em Israel e o outro reinava ao sul em Judá. Nós entendemos que casa ou reino dividido não prospera. O que aconteceu foi, por causa da divisão do coração do rei Salomão, o povo, muito mais à frente, alguns séculos depois, o povo foi levado em cativeiro. Por quê? Porque o coração do povo também se dividiu. Alguns tinham fé em Deus e outros passaram a ser politeístas, a ter vários deuses. Absorveram a fé do povo estrangeiro. Adoraram os deuses pagãos, aos ídolos. E isso fez com que Deus se aborrecesse. E uma profecia, uma palavra de Deus fez com que o povo passasse pelo cativeiro, que durou 70 anos. E nós sabemos que o cativeiro de Israel foi muito maior. O povo que entrou em cativeiro e foi liberto 70 anos das mãos dos babilônicos, dos caldeus, dos assírios, que foram devolvidos para suas terras. Outros, com medo da perseguição, fugiram para muitos outros países. Muitos foram sacrificados como holocaustos na época do nazismo, agora muito próximo, no século passado. Em 1942 até 1944, muitos judeus foram mortos, foram perseguidos e mortos. E só depois que foram vencidos, eu falo do nazismo de Hitler, a ONU e os países aliados ajudaram para o povo judeu retornar para a sua terra. Quando retornaram, a terra de Israel estava ocupada por muçulmanos, por palestinos e por outros países estrangeiros que estavam ali, mas devido ao posicionamento político da ONU e ajuda dos países aliados, Israel retornou, o povo judeu retornou para Israel e ocupou novamente, segundo a palavra de Deus, que eles voltariam a ocupar aquela terra, porque aquela terra pertencia, por promessa, ao povo de Israel. Vieram habitar no meio dos estrangeiros e estão lá até hoje. Então, por causa de um posicionamento errado de um rei que era muito importante, ao qual Deus abençoou e
infelizmente, se desviou dos caminhos do Senhor, com a absorção da idolatria das mulheres que ele se envolveu, porque quando jovem, quando ele escreveu Cantares, quando ele anotou ali, nos pergaminhos, a sua experiência com essa mulher, o seu envolvimento e o seu relacionamento, que inspirava também todos os jovens que moravam naquele tempo e que inspira até hoje. Quando ele se torna adulto, ele passou a ser compulsivo e começou a se relacionar com várias concubinas, inclusive mulheres estrangeiras que tinham sua adoração, a sua fé nos deuses pagãos. E ele acabou tomando essas mulheres para ele, se envolvendo com elas, e acabou aceitando esses deuses pagãos. E claro, a palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É claro que Deus não iria aceitar um coração dividido. Salomão percebeu que a sabedoria que ele tinha recebido da parte de Deus não era suficiente. Muitas vezes a gente coloca, querido, a nossa confiança em coisas. A gente coloca confiança em pessoas. A gente coloca confiança em dinheiro, na riqueza, é claro. A gente coloca a nossa confiança em emprego, achando que tudo isso vai solucionar a nossa vida. E muitas vezes a gente se engana. Por quê? Porque quando o nosso coração está nas coisas, isso pode fazer com que as coisas sejam uma armadilha para a nossa vida. Mas quando o nosso coração é inabalável, incorruptível, e a nossa fé não se desvia, tudo que Deus acrescenta é apenas uma coisa a mais, que é necessário, mas que não é mais importante do que Deus. E isso o rei Salomão só veio entender, quando adulto. Ele escreveu várias experiências da sua vida no livro de Provérbios, e muitas dessas experiências nos servem de lições. Lá ele fala que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Lá ele fala de muitas outras experiências, como a experiência de entender que a morte e a vida estão no poder da língua, e que todos nós semeamos e colhemos desses frutos, tanto da morte como da vida. Depende daquilo que nós semeamos. Davi falou que melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com aflição e perturbação. E ali ele fala muitas experiências que nos servem de lição. Lá ele fala que muitas vezes um louco, quando fica em silêncio, é tido por sábio. E quantas lições não são levadas para as faculdades hoje? Experiências diárias do rei Salomão. Mas a sua sabedoria, a confiança que ele tinha no seu entendimento, no seu conhecimento, na sua sabedoria, não foram suficientes para livrá-lo de certas armadilhas. E ele entendeu isso na sua velhice, quando ele começou a escrever Eclesiastes. E ele diz: vaidade, vaidade. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque quando ele fala debaixo do céu, no céu, querido, imagina o céu com o tempo, para a gente correr atrás das coisas. Isso não era céu. Isso acontece no nosso mundo. Eu vou correr porque senão chega atrasado. Eu tenho hora marcada para uma reunião. Isso é a terra. Por isso que diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque no céu é descanso, é louvor, alegria, a presença de Deus. Lá é o céu. Lá é perfeição. Então, ele se tornou uma pessoa madura. Ele compreendeu que tudo aquilo que ele viveu na vida era apenas vaidade de vaidades. Mas uma coisa que no final demonstra o seu arrependimento. E isso só mostra o quanto o nosso Deus é paciente e generoso, de infinitas misericórdias. Só mostra que Deus está sempre ali próximo da gente, mesmo quando muitas vezes a gente se desvia. Deus espera para que a gente volte.
Porque aquele que é filho jamais deixa de ser filho. Quando ele diz em Eclesiastes 12, o último capítulo, já velhinho, próximo a partir dessa para melhor, ele disse: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja obra boa ou quer seja obra má. Então essa é a compreensão, e se a gente puder obter essa compreensão, esse entendimento agora, nesse momento, jovem ou adulto, e até mesmo velho, querido, a gente alcança a verdadeira sabedoria. Essa é a riqueza que Deus tem colocado ao nosso dispor. Que a maior riqueza que nós temos em nossa vida, além da compreensão dessa verdade, é saber que Deus representa o nosso absoluto, o nosso tudo. E é isso que eu declaro em nome de Jesus. Deus é o nosso tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, tome essa lição na tua vida. Porque todos nós, queridos, temos experiências, tanto por vitórias como por derrotas. E todas elas nos dão direcionamento. Ensinamentos de outras pessoas que viveram as suas experiências. E tudo isso, querido, é para que a gente possa extrair para a nossa vida aquilo que verdadeiramente nos edifica. Que a gente possa aprender com os erros dos outros e também com os nossos erros. Não para continuar neles, mas procurar ser uma pessoa melhor. Toma essa palavra no teu espírito. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço, meu amado. Jesus te ama. Louvado seja Deus.